Uma produção Domínio Público Audiolivros. De Ariel Ganassim, O Homem que Não Queimou. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e se ainda não for inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Aproveite o audiolivro. Como na famosa letra de Antônio Carlos Jobim, as águas de março fechavam o verão. Só que sem a promessa de vida. Pelo contrário, muita lama, alagamentos e desabrigados tomavam as cenas na TV dentro do bar. Por um momento, os olhos morenos da mulher ao balcão cintilaram piedosamente diante da tragédia, no distante litoral sudeste. Ela ajeitou atrás da orelha cheia de piercings uma mecha de seu curto cabelo vermelho sangue, que com certeza era uma coloração artificial. Seu rosto branco, fantasmagórico, desanuviou quando a máquina reconheceu o pagamento. Enfiando o cartão de crédito na bolsa, a cliente espantada pegou o maço de cigarros que havia entrado para comprar e ganhou a rua molhada. Vestia uma capa de chuva preta que descia até os pés e não se parecia em nada uma habitante local. Na verdade, fazia algum tempo desde que ela, Hortência Soledo, havia visitado o país pela última vez, e se agora voltava, não era por ter se reconhecido na distância. Ser uma nômade digital tinha suas vantagens, mas no caso dela, algumas vezes significava não poder exatamente escolher o destino. Pela primeira vez, o trabalho soava desafiador para sua dignidade jornalística. Parecia mais caso para um influencer investigar do que para uma representante de sua agência de checagem de fatos. De qualquer forma, havia sido escalada como uma escolha de confiança, o que não significava pouca coisa. Restava aceitar que não possuía todas as respostas ainda, arregaçar as mangas e cumprir a missão. Enquanto acendia um cigarro, esperando pela chegada do seu motorista por aplicativo, Hortência revisava em seu smartphone o relatório de um detetive que havia contratado um mês antes, sobre a rotina de um ilustre morador da pequena cidade de Americana, o misterioso Auguste de Saint, mais conhecido como o Homem que Não Queimou. Segundo a lenda local, ele teria morrido após uma hemorragia interna em um acidente de carro e, quando levado à cremação, em vez de ser simplesmente consumido pelo fogo, seus gritos de desespero indicaram que ainda estava vivo. Desde então, após vários procedimentos de cirurgia plástica, oferecia consultas macabras para pessoas interessadas em previsões sobre a própria morte. O problema era que alguns famosos haviam ido atrás dele, produzindo um material em vídeo com descrições riquíssimas de eventos mortais que realmente vieram a acontecer. Aparentemente, o Homem que Não Queimou podia prever a morte. Hortência só despertou para a chegada de seu motorista quando ouviu uma buzina. Ela entrou pela porta de trás, tentando se acalmar para o que planejava naquele entardecer. A mera documentação da rotina de seu investigado não bastava. Havia chegado o momento de uma abordagem mais pessoal. O horário, próximo às 6 da tarde, parecia conveniente, porque Auguste de Saint costumava se preparar para ir encontrar sua banda, de quem era o cantor principal de boleros em endereços extravagantes na região. A ideia era se apresentar inicialmente como uma repórter
interessada em seu trabalho artístico e ganhar a confiança dele aos poucos para prosseguir. Tinha como destino uma mansão cercada por muros altos, com um estilo colonial, cheia de varandas iluminadas, mais ou menos afastada da zona urbana. Havia um carro preto sedã estacionado com uma porta aberta na frente do portão principal. Um homem negro aguardava em pé, enquanto o outro saía pelo passeio ladeado por arbustos baixos, facilmente reconhecível por sua cabeleira e barba ruivas, atrás de um óculos redondo de lentes azuladas. Vestia um paletó boêmio de cor clara e, estranhamente, carregava consigo, como se fosse uma maleta de negócios, uma gaiola redonda com um periquito australiano empoleirado lá dentro. Hortência não pensou duas vezes e correu na direção dele, prevendo que estava atrasada. Senhor Auguste de Saint? Ela gritou, temendo que não conseguisse atravessar a rua onde o seu próprio motorista havia estacionado antes de partir. O homem ruivo se deteve um instante. Com a mão livre, pousou os óculos redondos na ponta do nariz e abriu um sorriso. Senhorita Toledo! Chegou bem a tempo! Hortência sentiu frio nas entranhas e mordeu o lábio inferior, forçando a si mesma não parar a caminhada. Finas gotas d'água tornavam a cair. Quando se encontrava a poucos passos, estendeu a mão para o estranho anfitrião, franzindo as sobrancelhas ao perguntar: Como sabia que eu vinha? Auguste entregou a gaiola ao outro homem que aguardava ao lado do carro, antes de apertar a mão de sua visitante. Um homem em minha posição sabe de muitas coisas. Em seguida, ele entrou no banco de trás de seu sedã preto, enquanto aquele que parecia ser o motorista encarava Hortência com curiosidade sobre a porta aberta. A senhora não vem? A voz saiu lá de dentro. Ela tomou fôlego um instante e, como toda boa profissional de imprensa, simplesmente se acomodou em seu assento para uma viagem rumo ao desconhecido. Suponho que não saiba sobre meu interesse em seu trabalho artístico. Hortência tentou manter o disfarce, vendo que a gaiola do periquito australiano ocupava o outro extremo. Estar lado a lado de Auguste permitia sentir o cheiro dele. Um perfume bom de couro apimentado, com um tipo de frescor peculiar que pareceu mais acentuado quando ele riu de sua pergunta. Suas faces entalhadas pareciam impecáveis, tanto quanto de alguém que nunca houvesse sofrido nenhuma queimadura. Não está aqui porque eu canto boleros. Um arrepio percorreu a espinha de Hortência, ao mesmo tempo em que o motorista se assentou e deu partida, deslizando pela rua cada vez mais escura. Para onde estamos indo? Perguntou ela instintivamente. A Americana é uma cidade historicamente interessante. No entanto, não se vê por aqui quase nada que faça jus ao que contam sobre a vinda dos estadunidenses durante a Guerra de Secessão. Nós vamos para onde não se pode escapar da marca dos meus antepassados. Se quiser, senhorita Soledo, pode começar a gravar nossa conversa com o seu smartphone. Quem pode garantir que vá se lembrar de tudo? Hortência piscou abobada, apanhou seu aparelho celular sem maiores cerimônias e seguiu o conselho, pronta para fazer perguntas. O problema era que mal sabia por onde começar. Como se imaginasse o que se passava dentro dela, o homem ao seu lado se remexeu, soltando o ar dos pulmões, decepcionado.
Senhorita Soledo, eu já sabia que não seria capaz de fazer as perguntas certas. Permita que eu mesmo conduza a conversa durante a nossa viagem. Espero que não fique entediada. Levaremos mais ou menos 3 horas até chegar lá. Nas Áfricas, existe uma interpretação muito peculiar do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Sasha e Zamani. Se o tempo pudesse ser compreendido como um oceano, Sasha seria até onde a luz do sol alcança, em que ainda é possível se lembrar de alguém, e Zamani, as profundezas do esquecimento. Não se trata, no entanto, de uma medida linear no tempo. Você sabe, senhorita Soledo, só porque uma pessoa morreu ontem, não significa que seja mais vivamente lembrada do que alguém que morreu 2000 anos atrás, dependendo do caso. Religiões se formaram assim, cultuando ancestrais mais ou menos célebres. Então, todos conhecemos o impacto de Sasha, que é consciente, notável. Mas qual o poder do que não se tem mais memória? Qual o poder de Zamani? Eu sempre pensei nesse lugar como uma terra sem história, onde mal os vivos possuem a voz, muito menos os mortos. Não me refiro necessariamente a contatos espiritistas. Ler romances antigos talvez seja a forma mais comum e socialmente aceita de se conversar com eles. Mas a verdade é que a minha família possui muita tradição de ambos os lados. Então, eu não saberia ao certo de qual momento começar a história. O que eu posso dizer é que não foi apenas para fugir da Guerra da Secessão que estadunidenses imigraram para cá. Obviamente, havia o interesse por manter um estilo de vida escravagista. Mas, ainda pior do que isso, os senhores escravocratas tiveram acesso a um tipo de magia africana capaz de trazer os mortos de volta. Um ritual tenebroso que consistia na mutilação do mago. Você já deve ter ouvido falar de sacis, escravos negros de uma perna só com domínio sobre a natureza. Os magos de quem eu falava. A princípio, os negros que se usavam na técnica de saci, amputando a si mesmos, pretendiam invocar algum antepassado de seus senhores na tentativa de manipular a vontade deles, e assim conseguir a liberdade dos seus. Não morriam de nenhuma infecção, porque, como eu disse, dominavam curas naturais e assim vagavam com uma perna só. Funcionava por um tempo, mas assim que o encantamento passava, levando o morto invocado de volta ao descanso, os senhores caíam em si e mandavam capturar os libertos outra vez. Quando os primeiros estadunidenses, fugindo da guerra, pisaram no país, eles já conheciam a técnica de saci. Este é o lado materno da minha família. Hortência seguia cabisbaixa e constrangida, ao lado de seu anfitrião, no banco de trás do carro. Como alguém em sã consciência poderia acreditar em histórias de magia? O periquito australiano pulava agitado em sua gaiola. Desculpe, mas não parece nem um pouco lógico, disse ela. A história está só começando, respondeu August com toda a paciência. Vamos para o meu lado paterno. A parte engraçada sobre mim é que venho do mesmo tronco. A diferença é que a família da minha mãe passou pelos Estados Unidos para chegar aqui. A família do meu pai não. Veio direto de Londres,
com a companhia ferroviária que estava em plena construção na cidade de Parapiacaba. Para onde estamos indo agora? Sabe, existe uma maldição naquela terra. Muitos homens deram a vida trabalhando por uma mesma ordem. Então meu pai contava que o diabo se apresentou a ele um dia, oferecendo um favor, devido a tantos acidentes fatais ocasionados, para erguer a ferrovia. Meu pai era um grande contador de histórias e nós nunca acreditamos quando ele dizia que o diabo se apresentou a ele. Era inconcebível. Mas, na sua versão da história, como teria se recusado a um pacto, o diabo amaldiçoou nossa família. O último de nós viveria tanto quanto todos os trabalhadores que morreram teriam vivido se a Paranapiacaba nunca existisse, como um imortal. Quando minha mãe e meu pai se conheceram, tiveram 2 filhos, meu irmão e eu. Meu irmão morreu mais de 70 anos atrás, durante a Segunda Guerra. Nos últimos anos, eu tentei ter um filho de todas as formas possíveis, como um Drácula com suas noivas, para passar adiante. Mas eu sou infértil como a areia árida de um deserto. Então eu recorri ao lado materno da família, a magia de Saci. Eu trouxe brevemente meu pai de volta da morte, em busca de uma orientação. A maldição só tem fim se um dos homens da minha família aceitar trocar de lugar comigo. Chama-se Gemene. Hortência pigarreou, desligando a gravação, e se remexeu visivelmente abalada, dizendo: O senhor seria um excelente romancista. Não sei se terá condições de compreender quando acontecer. Falou August, se debruçando sobre a gaiola enquanto brincava com o periquito. Espera aí. Hortência disparou a falar, indignada. Você quer que eu acredite que você está indo para Paranapiacaba trazer um antepassado de volta à vida? O que você vai fazer? Amputar a própria mão? Do seu motorista? Então, os olhos dela se arregalaram, como se finalmente compreendesse. Que pena! Nós estávamos tendo uma viagem tão tranquila, falou August, contorcendo o próprio corpo no banco para segurar Hortência, que começava a se debater. Quer saber como será sua morte? Eu não preciso de muito esforço para descrever. Uma nômade digital, alguém tão desapegada de laços. É perfeito. Me solta! Hortência deu uma mordida na bochecha dele e, sem pensar 2 vezes, abriu a porta e se lançou para fora do carro em movimento. Não houve tempo para se recuperar. Depois de rolar pelo asfalto, dentro de um túnel iluminado, ela viu quando o sedã parou e August desceu. Mas estava machucada demais para se mover. Sua vagabunda! Bastou um golpe dele em sua cabeça para tudo escurecer. Quando acordou, desperta por uma dor insuportável na barriga, Hortência se encontrava nua, dentro de uma banheira cheia de sangue. O que? O que? Ela tentava falar. Uma fisgada em suas entranhas fez com que se contorcesse completamente anestesiada de tanta aflição. O rosto ruivo de August de Saint apareceu na ponta da banheira, com um sorriso malicioso, observando o corpo dela como se fosse um objeto.
Você está parindo sua própria carne. É lindo. Será que virá o papai? Ou será que virá meu irmãozinho? A dor era lancinante, e Hortência mordia os próprios dentes com tanta força que parecia sentir os pedaços deles dentro da própria boca. Alguma coisa realmente estava saindo de dentro dela. De dentro para fora. De dentro para fora. August repetia, vidrado. Aos poucos, das tripas que saíam de dentro da mulher que antes podia ser identificada como Hortência Soledo, um feto tomava forma. E quanto mais seco e vazio o corpo originário se tornava, mais o recém-nascido se desenvolvia, como se estivesse crescendo rapidamente, passando de um bebê a um menino em plena infância, nu e revestido de sangue, até ficar completamente adulto. Papai, é você! Disse August com os olhos marejados de emoção, enquanto o Gemene se lamentava. Olá, filho. Papai está com fome. Na banheira quase não havia mais restos humanos, como se todo o corpo tivesse se transformado naquela criatura pálida e cadavérica. Um cheiro um tanto peculiar de ovo podre se fazia sentir. Lá fora, Paranapiacaba se estendia deserta, como uma cidade fantasma à beira da estação de trem desativada, com um relógio central, uma réplica do Big Bang de Londres, marcando a meia-noite. Fim. O autor se descreve como um aventureiro sem bússola. Ter uma deficiência, baixa visão, nunca o impediu muito de fazer coisas ou ir para algum lugar. Desde criança, ele se interessa por livros. Foi um adolescente que cresceu acompanhando Harry Potter, mas sempre com leituras adiantadas para sua idade, como Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector, Machado de Assis, José de Alencar e Jorge Amado. Sempre lia de tudo, desde gibis até a Bíblia. É um grande fã de best-sellers, também, especialmente das histórias de Robert Langdon, do autor americano Dan Brown. Hoje, a sua perda visual o impede de ler livros físicos, e segundo ele, isso acabou despertando o seu interesse por canais de audiolivros como o nosso. No momento, se dedica a projetos menores, como contos e poemas. Eu gostei muito desse conto. E você? Diga o que você achou aqui nos comentários. Obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Domínio Público Audiolivros.